Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. É um texto conhecidíssimo da Palavra de Deus. João 13 é o texto onde o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. Texto extremamente rico, maravilhoso, né? Uma outra informação: hoje os pré-adolescentes ficam aqui conosco, porque teremos um tempo muito curto de pregação, e aí, para subir até o quarto andar, nós achamos melhor que eles ficassem aqui. Irmãos, João 13 fala sobre a história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Neste trecho da Escritura, nós encontraremos o nosso Senhor Jesus ocupando 3 papéis. Nós o veremos na posição de um anfitrião, nós o veremos na posição de um servo, e nós o veremos na posição de um senhor. E a ideia é entender o que é que o Senhor Jesus faz em cada um desses papéis, nas nossas vidas e na nossa igreja. Então vamos à leitura, e não será uma leitura corrida, nós faremos uma leitura com algumas pausas, por isso deixe a sua Bíblia aberta. João 13, versículo 1, nós leremos até o versículo de número 5, diz o seguinte: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vamos à leitura até este momento. Irmãos, nós estamos aqui em um dos episódios que antecede a crucificação. Este episódio relatado no Evangelho se passa na última ceia do Senhor Jesus. E há algum tempo atrás, mais ou menos uma semana, nós tivemos o culto de Páscoa e nós pudemos perceber a riqueza de detalhes da ceia. A ceia de Jesus foi celebrada numa casa que não era dele. Foi uma casa que foi providenciada por Deus, por milagre, e estavam ali os 12. E Jesus, nesta casa, nesta cerimônia, ocupa o papel de um anfitrião. O que é que um anfitrião fazia? O anfitrião, ele conduzia toda a cerimônia e todo o jantar. E nós vemos, através do relato do Evangelho, que Jesus é este que está conduzindo. Jesus faz o seu discurso, Jesus orienta os seus discípulos, Jesus é o anfitrião daquela celebração. E cabia ao anfitrião um papel muito especial. Na cultura de Jesus Cristo, quando você recebia alguém em casa, era de bom tom que você colocasse um dos seus servos para lavar os pés daquelas pessoas que estavam te visitando. Para lavar os pés daquelas pessoas que você estava recebendo. Por que lavar os pés, irmãos? Essa é uma cultura que não tem Uber. As pessoas andam a pé, a poeira corre em volta da sandália delas, e é uma cultura onde você sempre tem um cansaço muito grande, porque você tem que fazer todo o seu caminho apenas com a sua própria força. Era muito caro ter um cavalo, um jumentinho, então era muito educado ao receber alguém que o anfitrião providenciasse uma pessoa para lavar os pés dos seus convidados. Contudo, ai de quem lavava os pés. Por quê? Era muito, muito constrangedor estar nessa posição. Lavar os pés era bonito de ser oferecido, mas era muito feio de ser executado. Tanto é que os senhores colocavam os seus escravos para lavarem os pés dos seus convidados. Porque isso era uma ação muito vexatória, de humildade, de humilhação, na verdade. E aqui nós temos Jesus, anfitrião, temos os discípulos, mas a grande questão é, Jesus não tinha escravos, Jesus não tinha empregados. Então, os pés dos discípulos estavam sujos, os pés dos discípulos estavam cansados e não havia quem lavasse aqueles pés. Até que o Senhor Jesus faz algo que é aberrante de um ponto de vista cultural. Ele, mestre, ele, Senhor, ele que curou leprosos, decide levantar no meio da cerimônia, tirar a sua própria roupa de cima
os judeus usavam basicamente 2 roupas, colocar água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, isso aqui é uma atitude muito estranha para o padrão cultural que o judeu tinha, porque lavar os pés era algo vergonhoso. E isso gerou um incômodo. Perceba que nenhum dos discípulos quis ocupar essa posição. Mas Jesus, ele não dá a mínima para o status ou para a sua própria cultura, e ele decide, mesmo sendo o Senhor, tirar a sua roupa de cima e lavar os pés dos discípulos. E qual é a reação? Veja ali o versículo de número 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: não todos estão limpos. Irmãos, aqui a gente tem a reação dos discípulos. Pedro fica em choque. E olha só Pedro, eu amo esse discípulo porque ele reflete muito o nosso coração meio impetuoso. Na hora que o Senhor de Pedro, o mestre de Pedro, Jesus Cristo, vai lavar os pés de Pedro, ele, discípulo, ele que não era ninguém, fala para o Senhor não vai lavar. O Senhor não vai lavar. Imagina o discípulo dando uma ordem ao seu mestre. E aí Jesus diz: se eu não lavar, você não tem parte comigo. De repente Pedro muda de figura e agora ele pede um banho inteiro. Senhor, lava as mãos, lava a cabeça. Senhor, vai tudo agora, porque eu quero ter parte contigo. E aí Jesus explica: Pedro, eu não estou falando aqui sobre uma limpeza cerimonial. A minha humilhação de lavar o teu pé faz parte de uma grande humilhação que eu estou fazendo, onde eu desci do céu para ser servo e para morrer por você. E aqui a limpeza do seu pé é simbólica, Pedro. Eu não estou falando de água, eu estou falando de pecado, eu estou falando de pureza de alma. Se você não me deixar lavar a tua alma, você não tem parte comigo. E você vai entender isso daqui a pouco, lá na frente. Quando Jesus diz isso: logo mais vocês entenderão o que eu estou fazendo. Jesus está se referindo à sua própria crucificação. Então veja que Jesus, o anfitrião, recebeu os seus discípulos. E Jesus, de repente, sai da posição de anfitrião, se coloca na posição de servo e começa a tratar os seus discípulos de um jeito que eles nunca imaginavam. Mas agora Jesus estará na sua última posição. Versículo de número 12. Diz o seguinte, a palavra de Deus: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O Senhor Jesus começa essa história como anfitrião. De repente o Senhor Jesus muda de posição e assume o papel de servo. Mas agora ele está expondo toda a natureza de quem ele é. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: vocês ficaram em choque porque eu sou Senhor, porque eu sou mestre, e eu lavei os seus pés. E eu fiz isso porque agora, como Senhor, eu estou ordenando: lavem os pés uns dos outros. Se eu que sou filho de Deus, eu que ando sobre as águas, eu que transformo água em vinho, se eu servir a vocês, então vocês devem servir uns aos outros. Tudo bem que a cultura de vocês diz que servir é uma humilhação. Não liguem para a cultura. Tudo bem que a cultura de vocês diz que lavar os pés, cuidar uns dos outros é algo que o escravo faz. Não liguem para a cultura. Eu, Senhor do universo, lavei os seus pés, Pedro. Lave os pés dos seus amigos. Eu, Senhor do universo, lavei os seus pés, João. Lave os pés dos seus amigos. Irmãos, então aqui nós temos Jesus nos 3 papéis: anfitrião, servo e senhor. E eu quero destacar
uma coisa que Jesus faz em cada um desses papéis. Como anfitrião, o Senhor Jesus nos recebe na sua casa. Nós que somos peregrinos neste mundo e estamos em jornada de fé, o Senhor Jesus nos recebe na sua casa e Ele mesmo providencia para nós o cuidado que a caminhada exige. Nossa caminhada aqui neste planeta, enquanto estamos indo para Nova Jerusalém, junta poeira nos nossos pés, junta pecado no nosso coração, junta tristeza na alma. E o Senhor Jesus, anfitrião, providenciou que haveria uma lavagem para as nossas almas e para o nosso coração. Jesus, anfitrião, providencia. Mas o Jesus, servo sofredor, servo de Deus, executa este cuidado. É Jesus Cristo, amados irmãos, que não só providencia para o nosso coração graça, para os nossos pés limpeza e para a nossa alma pureza. Ele mesmo faz com que isso se torne realidade no nosso coração. Jesus não tem vergonha ou aflição de encostar nas partes sujas da nossa alma e do nosso coração. Ele enfia as mãos na lama do pecado onde nós estamos e Ele nos puxa para fora. Ele ouve as nossas frustrações e Ele é Jesus que derrama água sobre os nossos corações e nos limpa. Mesmo que Ele seja Senhor, Ele se dispõe a tocar a mazela da nossa alma, porque Ele é o nosso amigo e Salvador. Mas o Jesus servo que faz isso também é o Jesus Senhor que nos diz, tal qual eu fiz, façam também. Então, amados irmãos, eu e você somos muito cuidados por um Deus cheio de graça e bondade. Mas esse Deus não nos quer narcisistas ou arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Esse Deus quer que as nossas mãos estejam operando para a limpeza, a edificação, o refrigério uns dos outros. E à luz de Deus, da palavra e do reino de Deus, não há espaço para que status se mantenham. À luz de Deus não importa a posição que você ocupa no mundo ou na igreja. Jesus Cristo quer que as nossas mãos estejam prontas para lavar os pés uns dos outros, porque assim como Ele, Senhor de todas as coisas, fez, Ele quer que nós, filhos dele, assim façamos uns com os outros. Isso significa que devemos orar, trabalhar, lutar, correr uns com os outros, a fim de que os nossos pés não tenham a poeira da caminhada até a Nova Jerusalém.